Neste segundo vídeo, nós vamos ver algumas ferramentas básicas de desenho, aquelas que são mais simples no AutoCAD, portanto, os principais comandos que nos permitem operar e desenhar. Onde reparar também que relativamente ao primeiro vídeo, a configuração do meu AutoCAD está um pouco diferente. Isto porque, pelo menos na minha versão, é possível vir aqui e mudar o espaço de trabalho, o workspace. Carregando aqui nesta roda dentada, em baixo, eu tenho a possibilidade de escolher entre estes diversos workspaces possíveis. O antigo que eu tinha era o Map Classic, foi o que mostrei no primeiro vídeo. Neste momento está no 2D Drafting Workspace, que em princípio será aquele mais habitual hoje quando iniciam o AutoCAD. A grande diferença está que, ao invés de, por exemplo, para desenhar, tínhamos aqui um menu em cima que dizia desenho, draw. Neste momento, aquelas que são as funções mais importantes de desenho, de edição, e aquilo tudo que poderão usar numa primeira fase, está tudo aqui, onde tem o desenhar, o modificar, a anotação, o trabalhar com os layers, blocos, as propriedades dos elementos. Portanto, está tudo aqui para se poder usar de modo relativamente rápido. Para começar a desenhar, podemos começar pelo comando mais básico, que é a linha. E tal como eu referi no primeiro vídeo, tanto é possível vir aqui e selecionar o ícone de linha, não é? Como é possível aqui em baixo carregar L e selecionar a linha. Se eu carregar aqui Enter, aquilo que vai acontecer é que neste momento o AutoCAD está à espera que eu especifique o primeiro ponto desta reta, desta linha. Portanto, ele está-me a dar as coordenadas relativamente aqui ao centro, que é o 00. Portanto, ele está à espera que eu dê e que posso também, digamos, digitar manualmente, se quiser, ou posso, por simplesmente, deslocar o cursor para começar. É irrelevante, eu vou carregar em Escape, em X, e ele, digamos, deixa de estar à espera. Anulo o comando, por assim dizer, e vou fazer agora aqui em cima, a partir da linha, e como veem, é exatamente a mesma coisa. Aqui vamos começar de modo aleatório, num ponto qualquer. Portanto, eu começo e para começar eu apenas tenho que carregar com o rato no botão do lado esquerdo. Neste momento ele está pronto para desenhar. Hão de reparar que aqui, como eu tenho, e eu expliquei isso no primeiro vídeo, o orto selecionado, ele só me está a deixar fazer linhas ortogonais, não é? Posso-me deslocar na horizontal e na vertical, mas sempre a 90 graus relativamente à linha anterior. Ou 180, obviamente, se vier aqui para trás a partir do ponto. Um, Neste momento, para depois completar esta linha, é possível fazê-lo de modo manual, ou seja, onde reparar que em cima há a dimensão da linha que vai mudando, não é? Eu posso ir estendendo e poderia colocar o ponto que eu queria. Onde reparo também que isto não funciona muito bem, porque o AutoCAD, em termos das medidas, isto vai funcionar com um nível de detalhe muito grande, o que significa que eu posso errar por milímetros ou por décimas de milímetro, digamos, o ponto que eu quero. Portanto, o mais simples será, vamos imaginar que eu queria fazer com 20 metros uma linha, era digitar aqui, e o AutoCAD permite-me fazer isso, 20, escrevo 20, ponho Enter, e neste momento ele já me terminou o ponto, portanto, eu estou aqui a 20, não é? Reparem também que se eu não terminar o comando, ou seja, carregar com o botão do lado direito, que me permite terminar o comando, ou fazer Escape, ele continua-me, a partir do último ponto, digamos, a dar a hipótese de continuar a desenhar. E se eu quisesse, podia neste momento colocar, por exemplo, para baixo, e isto aqui a questão não há negativo nem positivo, ele vai assumir a direção que eu estou a colocar o cursor. Portanto, se eu quisesse 15, neste caso, para baixo, bastava-me escrever 15, e neste momento tenho novamente. Se quisesse voltar para trás, 20, poderia. E reparem, como eu estou a desenhar esta como se fosse uma figura geométrica, acabei de fechar, eu podia escrever CL, que no fundo é Close, e ele vai-me fechar a figura. Portanto, o AutoCAD funciona deste modo. Se eu quisesse, digamos, desenhar de modo livre, também o poderia fazer e podia tirar o ortho, não é? E neste caso ele, para além
da distância vai-me dando também o ângulo. Nota-se ali que vai mudando, digamos, o ângulo da minha reta. Portanto, o princípio agora de desenho seria exatamente o mesmo. Vou colocar novamente o ortho e vou fazer escape, pronto, e interromper o comando. Um, o desenho de linhas depois também tem uma segunda hipótese, que são as polilinhas. Qual é a diferença entre uma linha e uma polilinha? É que neste momento, se repararem, eu carregando aqui, ele vai-me identificar, apesar disto ser um retângulo, vai-me identificar cada uma das linhas em separado. Cada uma delas é independente das outras. Se eu selecionar o comando polilinha, que neste caso, e podemos ver aqui em baixo, se eu escrever PL, que é a abreviatura de polilinha, é a mesma coisa. E se eu começar e fizer exatamente a mesma coisa, reparem, 20, colocar o cursor para baixo, fizer 15, para trás 20, e agora escrever também close. Portanto, o processo foi exatamente o mesmo anterior, mas reparem que agora ao selecionar, isto é um elemento completo. A polilinha, no fundo, é isso. É um conjunto de segmentos que ficam todos ligados e passam eles próprios a constituir um elemento único, não é? É possível, se eu quiser transformar isto em retas independentes, eu posso usar outro comando que é o explode. O explode é este, é X, explode, e se eu selecionar isto e fizer carrego, seleciono o elemento, agora carrego com o botão do lado direito, que é o equivalente ao Enter, e neste momento já explodi, isto passou a ser novamente retas independentes. Posso fazer também o contrário, ou seja, pegar neste elemento que foi construído com retas independentes e transformá-lo numa polilinha. Para isso existe um comando que é o PE, que é o Polyline Edit, ou PEDIT, que está aqui, quando eu escrevo PE ele aparece logo aqui, e eu seleciono, e o que é que ele me está a perguntar? Como isto não é uma polilinha, é uma linha, se eu quero transformá-la numa polilinha. Tem o yes, eu posso pôr enter, pronto, e a partir deste momento, estas são as opções de trabalho de uma polilinha. Eu posso, digamos, se a polilinha estivesse aberta, ou seja, se não fosse um polígono fechado, eu podia fechá-lo, e ele vai-me construir, digamos, a linha que falta para fechar, uma linha direta, entre os dois últimos pontos. Posso também, se for linhas seccionadas, transformar numa curva. Posso editar os vértices, posso mudar a espessura da linha, portanto, tem uma série de funções bastante interessantes em termos de edição. Neste caso, eu vou querer juntar de modo a formar uma polilinha. E eu seleciono Join, vou selecionar a anterior, que foi aquela que neste momento estou a editar, e vou selecionar estas, faço Enter, faço Escape para sair do Polyline Edit e neste momento isto passou também a ser uma polilinha. Portanto, é bastante versátil a maneira como eu posso mudar de uma para outra. Outra questão importante é o modo como eu seleciono os elementos aqui no AutoCAD. Reparem, se eu carregar em cima de um elemento, ele vai me identificar este elemento. Se eu carregar neste, como é uma polilinha neste momento, ele vai me identificar o conjunto todo, porque isto é um elemento. Um, isto é a maneira de identificar elemento a elemento. Mas eu também posso identificar através de uma janela, de uma window. E neste caso, há aqui uma particularidade. Para fazer uma window, eu tenho que carregar o ponto de começo, carrego apenas, faço um clique, mas depois largo, e ele está pronto para desenhar, para selecionar, desculpem. Neste caso, se eu fizer isto da esquerda para a direita, o que vai acontecer é que ele seleciona-me só os elementos que estiverem completamente dentro desta janela. Reparem, uh, o retângulo da direita, só uma das retas que o compõe é que está dentro, completamente dentro desta janela. Por isso ele só me está a selecionar aquela. Ok? Vamos fazer o contrário, que é da direita para a esquerda. O princípio é o mesmo. Eu carrego só com um clique largo, e ele está à espera. E neste caso, reparem, isto é o método crossing, ou seja, desde que parcialmente um dos elementos fique dentro desta janela, ele seleciona esse elemento. É outro modo de o selecionar. Ora, vamos agora usar isto, por exemplo, para apagar estes elementos e experimentar novos comandos de desenho.
Faço isto, acabei de os selecionar e seleciono a opção Erase. Faço Enter e ele apaga-me os elementos. Vamos agora fazer outra figura geométrica. Neste caso, vamos utilizar aqui o círculo. O círculo posso carregar aqui ao escrever C. No fundo vai funcionar do mesmo modo. Vou carregar aqui em Circle. Um, e ele está à espera que eu dê as coordenadas ou que faça um clique para iniciar, neste caso com o ponto que é o centro do círculo. Vamos experimentar agora outro método, como disse, aqui tem, e este símbolo aqui que tem o X e o Y, significa que é o ponto 00 do meu desenho. Vamos imaginar que eu, neste caso, queria fazer e colocar o ponto central exatamente nas coordenadas 20 no X e 15 no Y. Eu teria que escrever aqui 20, tenho que pôr vírgula, para passar de um lado para o outro. Se eu quiser pôr casas decimais, uso ponto, ou seja, poderia ter posto 20,5. Mas ao pôr vírgula, ele imediatamente passa-me para a segunda coordenada. E neste caso, vou pôr 15. Ponho Enter e ele já está exatamente, o ponto central é aquele que tem as coordenadas 20, 15. A partir deste momento e por defeito, eu vou dar aqui a dimensão do raio. Reparem que a linha tracejada amarela é digamos, a direção que eu estou a mover o cursor, mas depois tem um tracejado cinzento que me dá a dimensão do raio. Mas isto poderia não ser com o raio, se eu quiser também posso usar o diâmetro. E neste caso, se virem aqui embaixo, na linha de comandos, ele tem a hipótese de nós mudarmos isto e selecionarmos o diâmetro. Para isso, ainda na execução do comando, portanto ele está à espera que eu dê instruções, e neste caso tem aqui o diâmetro, tem o D azul. Ele significa que se eu escrever e se eu digitar D, que é sempre a letra que está azul, eu vou selecionar a hipótese que está ali. Neste caso, eu ponho D e reparem que esta linha tracejada já passou a abranger o diâmetro do círculo. E vamos dar agora, por exemplo, 20 de diâmetro, e neste momento eu tenho um círculo. Reparem, o princípio de depois de selecionar é exatamente o mesmo, carrego no elemento e posso também fazer depois o erase. Também posso desenhar, mas pronto, o princípio não vale a pena estar aqui, é sempre o mesmo. Posso desenhar figuras como o retângulo, posso desenhar o arco. O arco é mais complexo porque significa que eu posso selecionar 3 pontos, posso selecionar o centro, o primeiro ponto e o último ponto, mas posso mudar os parâmetros e desenhar de vários modos um arco. Não vamos explorar agora o arco, vamos ficar só com linha, polilinha e círculo, que são, no fundo, os principais, e obviamente esta que é muito óbvio, que é o retângulo, que basta, se eu selecionar aqui retângulo, eu ponho o primeiro ponto, clico com o botão do lado direito, ele fixa esse ponto, e depois desloco o cursor, e reparem, aqui ele estava à espera que eu dê as dimensões ou que clique o ponto, ou seja, o canto oposto, o vértice oposto deste retângulo. Posso fazê-lo também manualmente. O que está sublinhado a azul é sempre a dimensão que ele está à espera que eu coloque. Posso pôr 30, o princípio é o mesmo, vírgula, e neste caso ele está à espera da outra dimensão. Eu vou pôr 15, enter, e neste caso, pronto, tenho o retângulo desenhado. Isto é relativamente simples. Seleção, vou selecionar isto para apagar com o crossing, ou seja, clico sem ter nenhum outro comando selecionado, depois desloco o cursor sem estar a clicar e seleciono e ponho E de erase e ele apaga. Vamos ver agora comandos adicionais que nos permitem, no fundo são comandos auxiliares de desenho, que nos permitem desenhar e podem nos facilitar o nosso trabalho. Vamos desenhar uma linha aleatória, desculpa, seleciono a linha, faço Enter e tenho aqui uma linha. Vamos imaginar que eu queria replicar esta linha de modo paralelo aqui para baixo. Existe um comando que é o offset,
carrego em O, não é? Ele faz offset, mas reparem, aqui nos Modify, neste menu em cima, também tem este símbolo que é o do offset. Portanto, pode ser escolhido lá em cima ou aqui em baixo. Com o offset, a primeira questão que eu tenho que dizer é qual é o espaçamento que eu vou usar para fazer a duplicação desta rede. Portanto, ele está à espera e eu posso pôr aqui 10, 10, Enter. E a partir deste momento ele já sabe que vai, digamos, duplicar esta linha por 10. Esta linha, desculpem, eu ainda não selecionei a linha, portanto o comando funciona na primeira fase, independentemente do elemento que nós queremos duplicar, nós damos qual é a distância de duplicação e só depois vamos usar, digamos, o comando para duplicar. Reparem, agora é que eu seleciono, carrego só uma vez, e depois, conforme a direção que eu desloco o cursor, ele vai-me fazer a duplicação. 10, eu posso retomar o comando outra vez, pegar neste 10, pegar neste 10, portanto, e com isso ir continuando. Se eu faço Enter, ele acaba com o comando. Vamos ver aqui outros dois comandos também bastante importantes, comandos auxiliares. Vamos desenhar aqui uma outra linha, selecionar, Enter, e vamos desenhar uma outra aqui. Line, Enter. E ainda vamos desenhar outra aqui. Ora, nós temos um comando que é o trim, que no fundo é, ele corta as linhas entre dois elementos. As linhas, não, isto não funciona só com linhas, funciona todos os elementos de desenho. Se eu carregar, e neste caso o trim é TR, no fundo, reparem que o símbolo aqui é exatamente o símbolo, e ele até explica como é que funciona, que é o símbolo da tesoura. Mas que também está aqui, mais uma vez, em cima, portanto podem usar também aqui. Portanto, eu seleciono TR e neste caso, o que é que eu vou fazer? Eu tenho duas linhas aqui e ele funciona sempre no corte entre duas linhas ou quando a linha está no limite. Reparem, se eu chegar aqui, ele corta-me esta linha, corta-me esta, mas reparem, como estas duas linhas cortam, se eu for ali, ele corta-me o que está para além do elemento. Enter, pronto. Vimos as duas hipóteses, ou seja, ele corta tudo o que está entre dois elementos, não é? Ou que está, como era este caso em que ele se estendia para além deste, tudo o que está a partir deste elemento, que já não toca em mais nenhum. Um outro comando interessante é o extend, ou seja, que é a possibilidade de eu tenho esta linha, tenho esta reta, e eu quero estender isto automaticamente até à reta. O comando é extend, neste caso é EX. Reparem que estes comandos depois podem sempre ser também replicados na parte de cima. Extend, aqui pura e simplesmente eu vou aqui e ele vai me estender automaticamente para o próximo elemento que estiver em frente. Neste caso ele vai me estender, porque aqui o próximo elemento é aquela reta, ok? Mas o comando continua ativo, se eu não fizer escape ou enter. Aqui neste caso ele vai me fazer até à próxima reta, ok? E aqui, assim, assim, enter. Portanto, estes são dois comandos auxiliares de desenho que podem ajudar muito no trabalho. Vamos novamente apagar, mais uma vez, vamos fazer a janela, carrego no sítio onde está, neste caso, o cursor, e não estou, faço o move apenas do rato, vou mover o rato, mas sem estar a carregar, e seleciono, erase, e ele fez novamente desaparecer. Vamos fazer agora um círculo, e vamos usar e ver aqui dois comandos que também são muito importantes, que também são de modificação. Neste caso, a hipótese de fazer uma cópia do elemento. Um, o copy é o CP, porque o C só é circle, portanto,
Eu tenho aqui, digamos, o copy. Ele também explica sempre como é que funciona. Copy. E uma coisa importante é como é que eu seleciono o elemento. Ele está à espera que eu selecione um objeto. Eu seleciono este objeto. Posso selecionar mais do que um objeto ao mesmo tempo. Um, Depois eu vou carregar em Enter, ok? E ele a partir daí passa-me, digamos, a perguntar qual é o ponto que eu quero usar para a deslocação deste elemento, o base point, por assim dizer. No caso, do círculo, eu vou querer usar o ponto central. Vou ver aqui se o ponto central, se o centro está escolhido. Está, ok? Portanto, eu carrego no objeto e ele vai me identificar o ponto central. Portanto, a partir de agora, ele a partir deste vai mover o objeto tendo por base aquele ponto central, ok? E se eu não interromper o comando, posso fazer várias vezes a copy. Enter, interrompi o comando. Vamos agora mostrar, digamos, outra possibilidade. Nós podemos deslocar os elementos. Vamos desenhar aqui só uma reta para. Desculpem, não desenhei, não selecionei. Vou pôr o orto aqui, Enter. E agora vou fazer o copy, selecionar o objeto, Enter. Ele está à espera e seleciona. Eu, para ele aparecer o centro, primeiro tenho que estar selecionado no Snap, mas eu tenho que ir aqui à borda do círculo para ele detectar o centro e depois desloco-me até ao centro. Ok? E ele, neste momento, a partir do ponto central, está à espera que eu coloque. Neste caso, porque eu tenho selecionado outros pontos, eu podia querer que este círculo se movesse para um sítio específico. Neste caso, reparem, este quadradinho verde significa que é o endpoint, ou um ou outro, desta reta. Mas, se eu colocar ao centro, ele também funciona. Que é o midpoint, que no fundo é dado com o símbolo do triângulo. Se eu carregar aqui, no midpoint, ele já me passou o centro, fez a cópia do círculo com base no centro e colocou-me exatamente no centro também desta reta. Outro comando muito similar, não é? No fundo, este duplica. O outro é o comando move, que é o M, não é? Em que funciona exatamente, é o mesmo princípio do copy. Eu seleciono, faço Enter, está novamente a pedir-me para selecionar o ponto de deslocação, eu desloco-me até ao ponto de deslocação, só que neste caso, obviamente, vai mexer o objeto. E neste caso vou colocá-lo aqui. Enter. E, como veem, já está a utilização de mais dois comandos relativamente importantes quando nós desenhamos o copy e o move. Vamos agora ver como introduzir texto. Se eu escrever e colocar T, ele vai-me selecionar a hipótese do texto. O texto funciona, primeiro eu vou ter que colocar o ponto onde eu quero que aquele texto vá aparecer. Portanto, eu vou dar aqui um ponto. E ele, neste caso, vai funcionar como muitos programas do Windows para abrir, digamos, uma janela ou uma caixa de texto onde eu vou poder introduzir o meu texto. Eu ponho o segundo limite e ele, neste momento, está à espera que eu escreva. Reparem como aqui em cima mudou e eu, neste momento, tenho aqui várias possibilidades. Um é escolher diferentes tipos de texto, ok? Ou seja, poder escolher o formato. Depois, a possibilidade do tamanho, que está aqui, ok? Aqui, qual é o tipo de letra que eu vou usar? Arial, a cor da letra, e portanto posso fazer aqui várias hipóteses. Vamos escrever aqui, desculpa, o bando de texto, ok? Se eu carregar em Enter, ele está à espera e passa para baixo para fazer um parágrafo, ok? Para terminar o comando, eu tenho que ir aqui, Close Text Editor. Como reparam aqui, ele não desapareceu, está aqui. Vou fazer um zoom com, vou fazer a aproximação usando a roda do rato. E temos aqui
o que eu escrevi. Ora, está efetivamente muito pequeno, eu quero que apareça maior, portanto eu posso depois editar carregando em cima do texto e clicando duas vezes. Ele entra em modo de edição, posso escrever de novo, mas se eu quiser mudar as características e os parâmetros deste texto, eu tenho que, como no Windows, selecionar o texto. Seleciono e agora posso vir aqui mudar o estilo, não é? E mudar o tamanho. Ele vai-me aparecer aqui, se eu carrego aqui neste triângulo na altura do texto, apenas o que estava selecionado. Se eu tivesse aqui já colocado outros tamanhos de texto, ele aparecia. Neste caso está por defeito, mas eu posso escrever em cima e pôr, por exemplo, Enter. E no fim tenho de pôr Close Text Editor. E neste caso já tenho com um tamanho, digamos, que me permite ver. Mas isto depende sempre do tamanho e das escalas que eu estou a usar. Reparem que se eu agora selecionar novamente e quiser mudar, eu neste caso já tenho o 1, foi o que eu introduzi novo, e o 0.2, ou seja, ele vai-me guardando aqui os tamanhos de letras que eu usei. Vou apagar, e para apagar é exatamente o mesmo princípio, sempre, não é? Erase, e ele desaparece. Uma outra questão é, digamos, fazer o save, não é? Ele funciona de maneira relativamente simples, é aqui mesmo no canto superior, ou então carregar aqui numa destas hipóteses, o save e o save as, não é? Neste caso, eu vou escrever aqui save as, e vamos imaginar que eu chamava isto drawing one, não é? Que é o mais habitual, vou-lhe chamar teste, save, portanto, ele a partir do momento já tem um nome, não é? Que é o nome teste, e eu agora cada vez que quiser posso vir aqui, ele está configurado, como nós vimos no primeiro vídeo, para fazer o autosave. Portanto, 10 em 10 minutos ele faz um save automaticamente, mas se eu quiser a determinada altura, estive a fazer alguma operação complexa e que não o quero perder, quero gravar já, posso vir aqui e faço save, não é? Também há outra opção, que é escrever aqui QS, que é Quick Save, não é? Que é o save rápido, não é? Ele faz-me o save daquilo que eu estive a fazer.